Vamos mergulhar fundo numa história incrível. A gente vai voltar lá para o século 7 a.C., para um reino que estava numa verdadeira encruzilhada. É a história do seu último rei bom, Josias. E olha que interessante, a nossa análise não começa com um rei, não. Começa com uma descoberta bem recente, um pequeno objeto que conecta o nosso mundo diretamente ao mundo dele. Pensem nisso. Um pedacinho de argila, um selo. Nele, um nome, Asaías. Parece pouco, mas esse objeto é uma ponte no tempo. É um elo físico que a gente pode ver e tocar com um momento absolutamente crucial na história de Judá. Ele não só apoia o que está escrito, ele ancora a narrativa bíblica na realidade arqueológica. Mas para a gente entender a importância de Josias, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema que ele herdou. O reino estava doente, espiritualmente doente. A coroa que ele recebeu era pesada. E não só de ouro, era pesada de pecados. O cenário político já era complicado, sabe? A Assíria, a grande potência, estava caindo e a Babilônia surgindo no horizonte. Mas a crise interna, a crise espiritual, era muito, muito pior. Judá estava completamente à deriva, tinha perdido seu norte. E essa citação do Talmud, ela é fortíssima. Não fala só de um descuido, de uma negligência. Fala de uma rejeição ativa, sabe? Queimar a Torá, a lei, e deixar o altar, o coração da adoração, ser coberto por teias de aranha, é uma imagem poderosa do abandono total da aliança com Deus. O reinado de Amon foi assim, brutal e felizmente curto. Durou só 2 anos. Ele acabou assassinado pelos próprios oficiais numa conspiração dentro do palácio, lá por 641 a.C. Um fim violento para um reinado totalmente corrupto. E é no meio desse caos todo que um novo rei sobe ao trono. E uma descoberta, quase que por acaso, vai mudar o rumo de tudo. O contraste aqui é gritante. Imagina só, um menino de 8 anos virando rei. Um menino que, diferente do pai e do avô, decide remar contra a maré e reverter gerações e gerações de decadência espiritual. Essa sequência de eventos é o que a gente chama de estopim. Foi o que deu início a uma das reformas religiosas mais importantes de toda a história de Judá. Não era só consertar as paredes do templo, era uma tentativa de consertar a alma da nação. E aqui vem um ponto fundamental. Com esse texto sagrado nas mãos, Josias não age por conta própria. E para nós que olhamos a história, esse é o momento decisivo. É o poder do rei se curvando a uma autoridade maior, a autoridade profética. E aqui, olha só, a história se conecta de novo. Na delegação está um oficial chamado Asaías, o mesmo nome daquele selo de argila. A arqueologia e o texto bíblico se dão as mãos aqui, tornando esse momento ainda mais real para a gente. Essa comparação ajuda a gente a entender o peso da decisão de Josias. Reis e sacerdotes, eles eram a instituição, a ordem. Mas os profetas eram a consciência da nação. Eles não eram funcionários do governo, eles eram a voz direta de Deus. E a mensagem dele estava acima de qualquer política. E o que a profetisa Hulda dissesse iria selar o destino do rei e do reino. É muito significativo que eles tenham procurado por uma mulher, Hulda. Isso mostra o status e a imensa autoridade que a palavra de um profeta carregava. Não importava quem estivesse entregando a mensagem. A profecia teve 2 lados. Por um, o juízo era inevitável por causa de tanto tempo de pecado. Mas, por outro, havia uma promessa de paz pessoal para o rei por causa do seu arrependimento. Ou seja, a destruição viria, mas a atitude do rei fez toda a diferença para ele. Com essa palavra divina em mãos, Josias não perde tempo. Ele inicia uma campanha gigantesca para purificar o reino. Não era mais só uma reforma, era uma guerra declarada contra a idolatria. As ações dele foram radicais, completas, uma tentativa de arrancar o câncer da idolatria pela raiz. Desde limpar o templo até destruir os altares pagãos em todo o país, cada passo era uma batalha vencida nessa grande guerra espiritual pela alma de Judá. Muitos estudiosos acreditam que aquele livro da lei era, na verdade, uma versão antiga do livro de Deuteronômio. E isso é chave para entender tudo, porque esse livro tem uma ideia central bem clara. Obedeceu a Deus, vem bênção. Desobedeceu, vem maldição. Então as ações de Josias não foram aleatórias. Ele estava, na prática, tentando realinhar a nação com Deus para evitar o desastre. Só que, apesar de todos os esforços do rei,
A profecia sobre a destruição da nação ainda estava de pé. A história caminhava para um final bem sombrio. A morte dele foi um fim trágico, sabe? Um fim abrupto para uma era de muita esperança. Foi um erro de cálculo político que custou a vida dele e jogou o reino de volta no caos, abrindo a porta para a destruição que já tinha sido anunciada. Depois de Josias, o que se viu foi um desastre. Os filhos dele abandonaram as reformas rapidinho e a nação despencou rumo à destruição que a profetisa Uda já tinha cantado à pedra. O espaço deixado por um líder bom foi preenchido por uma sequência de reis fracos e corruptos. E aqui está a grande e trágica verdade sobre o legado de Josias. Ele conseguiu mudar as leis, limpar o templo, destruir os ídolos, mas ele não conseguiu mudar o coração das pessoas. A reforma foi de cima para baixo, uma ordem do rei, mas não nasceu de verdade de dentro do povo. No fim, é essa pergunta que fica, né? Ele foi uma luz imensa numa escuridão profunda. Mas será que uma única luz consegue apagar uma escuridão tão antiga? A história dele nos faz pensar muito sobre liderança, sobre fé e sobre o que é uma mudança de verdade. Se análises como esta aprofundam a compreensão do passado, fica o convite para se inscrever no canal e explorarmos mais histórias juntos. E se gostou, um like ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo.